Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma semana de estudos do Vem e Segue, né? Então, nós vamos fazer a leitura explicativa do Vem e Segue, certo? Ideias para o estudo pessoal das Escrituras. Então, no último vídeo, nós falamos sobre um pouco a respeito do que iremos tratar nesses capítulos dessa semana, né? Então, só relembrando, essa semana nós vamos estudar do capítulo 7 ao capítulo 12 de Elamã, né? E hoje em específico nós vamos falar um pouco a respeito dos capítulos 7 a 11, bom? Onde o título é Os Profetas Revelam a Vontade de Deus, bom? Então, vamos lá. Muitos profetas são citados em todo o livro de Mórmon, mas em Elamã 7:11 é particularmente um bom lugar para aprender o que é um profeta, o que ele faz e como devemos receber suas palavras. Então ele começa nos dando uma explicação bem bacana e muito útil, que entre os capítulos 7 até os capítulos 11 são os melhores capítulos das Escrituras para que nós possamos aprender o que é um profeta. Sabendo o que é um profeta, nós vamos aprender também qual a finalidade, para que serve, o que faz um profeta, né? Então ele diz aqui, ó, uma coisa importante, é que esses capítulos são profecias de Nefe, filho de Elamã. Qual o teor dessas profecias? Deus ameaça visitar o povo com sua cólera, até sua inteira destruição, caso não se arrependam de suas iniquidades. Deus fere o povo de Nefe com uma pestilência. O povo arrepende-se, e volta-se para ele. Samuel, um lamanita, profetiza entre os nefitas, certo? Então aqui, gente, nós vemos que nestes capítulos nós vamos aprender a respeito disso, a respeito das profecias que os profetas estão fazendo, em especial desses dois profetas, né? Nesse 7 a 11 de Nefe. Mas mais à frente nós vamos ouvir falar de um outro profeta também chamado Samuel, o Lamanita, que ele profetizou entre os nefitas e foi muito importante o seu ministério também, que ele revelou sinais da vinda de Cristo também. Bom, então continuando. Enquanto ler esses capítulos, preste atenção às ações de Nefe, aos pensamentos dele e como ele interage com o Senhor. Isso é uma coisa interessante. Às vezes a gente não sabe como falar com o Senhor, como interagir com o Senhor. E aqui nesses versículos, nesses capítulos, nós aprenderemos isso também, né? Como Nefe interagia com o Senhor, certo? Isso é algo bem interessante. Como o ministério de Nefe nos ajuda a compreender melhor o papel dos profetas em nossos dias. Aqui estão alguns exemplos. Aqui estão alguns exemplos. O que mais você encontrou? Então vamos ver os exemplos que eles mencionam, né? Então, primeiro, entre os versículos 17 e 22 de Elamã, vamos ver o que é que ele diz. Ó, arrependei-vos, arrependei-vos. Por que desejais morrer? Voltai-vos, voltai-vos para o Senhor vosso Deus. Porque vos abandonou ele? Porque haveis endurecido o coração? Sim. Porque não quereis dar ouvido à voz do bom pastor? Sim, haveis provocado sua cólera contra vós. E a não ser que vos arrependais, eis que ao invés de vos reunir, ele vos dispersará, para que vos torneis alimentos de cães e feras. Ó, como pudeste vos esquecer de vosso Deus, no próprio dia em que ele vos libertou? Mas eis que é para obterdes lucros, para seres louvados pelos homens, sim, para adquirires ouro e prata, e haveis colocado o coração nas riquezas e coisas vãs deste mundo,
e por elas assassinais e saqueais e roubais, e levantais falso testemunho contra o próximo, entregando-vos a toda sorte de iniquidade. E ai de vós, por essa razão, a menos que vos arrependais. Pois se não vos arrependerdes, eis que esta grande cidade e também todas as grandes cidades circunvizinhas que ficam na terra de nossa possessão serão tomadas, e não tereis lugar nelas. Pois eis que o Senhor não vos concederá forças para resistir a vossos inimigos, como tem feito até agora. Certo? Então, nessas escrituras, os profetas conclamam o arrependimento, eles advertem sobre as consequências do pecado. E é interessante, gente, que eles são muito precisos, né? O profeta do Senhor, ele tem um poder de conhecer a iniquidade da vida das pessoas de uma forma muito clara. Ele sabia exatamente o que as pessoas estavam fazendo. O teor de suas palavras mostra que ele sabia até as intenções do coração da pessoa. Então, esse é o dom de profecia. É um poder que Deus concede a um homem ou a um grupo de homens, né? No caso, os apóstolos também têm esse dom de profecia, que ele, de forma clara, dá a entender a condição do povo, o que o povo vem fazendo e o que o povo precisa mudar, certo? É um dom muito poderoso e um dom muito precioso, que é o dom do vidente, certo? Que é o dom de profecia, o dom de vidência, de saber coisas pelo poder de Deus, que seriam impossíveis ao homem saber sem tal poder, certo? Então ele mostra, ele conclama, ele chama o povo ao arrependimento, ele deixa bem claro que se eles não se arrependerem, se eles não voltarem seu coração para Cristo, se eles não seguirem a Cristo, fatalmente eles iriam perecer, desaparecer e suas terras seriam entregues nas mãos de seus irmãos. Agora nós vamos lá no versículo 29 do capítulo 7, que ele diz bem assim, ó, ora, eis que não digo por mim mesmo que estas coisas sucederão, porque não é por mim mesmo que sei estas coisas, mas eu sei essas coisas, que sei que estas coisas são verdadeiras, porque o Senhor Deus me deu a conhecer. Portanto, testifico que sucederão. Então, ele explicando, ele disse que ninguém contou para ele, não. Não sei isso que eu não descobri, não. Estava investigando a vida de vocês, não. Pelo contrário, eu sei porque Deus me disse que eu deveria denunciar esses pecados, essas iniquidades que vocês cometiam. E agora no 9, versículo 21 até o 36. Mas Nefe respondeu-lhe, ó vós insensatos, vós incircunciosos de coração, e vós cegos, e vós povo obstinado, por quanto tempo pensais que o Senhor vosso Deus permitirá seguir por essa senda de pecado? Ó, devereis começar a uivar e a lamentar-vos por causa da grande destruição que agora mesmo vos espera, a não ser que vos arrependais. E eis que afirmais que eu conspirei com um homem para que ele assassinasse Cesorã, nosso juiz supremo. Eis que vos digo, porém, que fazei isto, porque vos testifiquei a respeito do acontecido, a fim de que soubesseis, sim, como prova de que eu tinha conhecimento das iniquidades e abominações que existem no meio de vós. E porque fiz isso, dizeis que eu conspirei com um homem para que praticasse o crime. Sim, sim, por vos haver dado esse sinal, estáis irado comigo e pretendeis tirar minha vida. E agora, eis que vos darei outro sinal, para ver se com isto procurareis destruir-me. E eis que vos digo
Ide à casa de Siantum, irmão de Cesorã, e perguntai-lhe: Nefe, o profeta, que profetiza tanto mal a respeito deste povo, conspirou contigo para que matasses Cesorã, teu irmão? E eis que ele vos responderá: Não. E perguntar-lhe-ei: Assassinaste teu irmão? E ele, dominado pelo medo, não saberá o que dizer. E eis que ele negará, e fingirá estar muito surpreso, não obstante, declarar-se-á inocente. Mas eis que, mas eis que o examinareis, e encontrareis sangue na barra de seu manto. E quando virdes isso, direis: De onde vem este sangue? Não sabendo o Não sabemos que é o sangue do teu irmão? E ele então estremecerá e empalidecerá, como se fosse hora de sua morte. E então direis: Em vista desse medo e dessa palidez de teu semblante, eis que sabemos que és culpado. E então maior será o seu medo. E então ele confessará e não mais negará ter cometido este crime. E então ele vos dirá que eu, Nefe, nada sei a respeito do acontecido, salvo se me tiver sido revelado pelo poder de Deus. Então sabereis que eu sou um homem honesto e que vos fui enviado por Deus. Então, nesses versículos, né, ele ensina que os profetas sabem por revelação de Deus o que as pessoas precisam ouvir. E para comprovar que era um profeta, Nefe fez até uma coisa bem curiosa, bem interessante, né? Ele revelou sobre um assassinato. Interessante na escritura, quando você está lendo o livro de Mormon, você vê que Nefe ele começa a dizer que o governador o supremo, o juiz supremo havia sido assassinado na cadeira de juiz, e aí as testemunhas correm lá para ver se isso é verdade. Quando chegam lá, encontram o governador morto. E aí Nefe é preso por isso, porque ele sabia do assassinato do governador sem que ninguém soubesse. Ninguém sabia, só ele. E como ele soube? Pelo dom de vidência, dom de profecia dado ao profeta. E aí ele é preso e ele é levado às autoridades, né, para ser julgado. E imediatamente ele começa a revelar as coisas que aconteceram e como poderia ser descoberto o assassino e como iria ficar comprovado que ele não tinha culpa. E as coisas acontecem ponto a ponto, vírgula a vírgula, como Nefe revela, né? Que é outro poder que o vidente tem, de revelar as coisas que vão acontecer. Ele consegue profetizar, ter evidência, saber a respeito das coisas da vida das pessoas e profetizar as coisas que vão acontecer, né? Revelar as coisas que vão acontecer. Então, esses são poderes pertinentes a um profeta. Muitas vezes as pessoas pensam que tem revelação em sua vida. Tem, mas revelação pessoal, é só concernente à sua vida. É o esclarecimento que você precisa para saber que caminho tomar, saber que decisão tomar, saber o que fazer, mas as revelações para um povo, para uma comunidade, para uma igreja, só quem recebe é o profeta do Senhor, que é o homem escolhido por Deus para guiar, representar a sua obra naquela dispensação. Certo? Isso é muito importante. Então, não devemos confundir o dom de profecia pessoal que nós temos com o dom de profecia dos profetas. São coisas diferentes, certo? Tem o mesmo princípio de poder, mas tem uma atuação totalmente diferente. E eu não posso receber profecia para guiar toda a ala. Eu, como presidente do quórum, eu tenho as chaves para receber revelação, para guiar o quórum, certo? E até, por que não? O Senhor pode me mostrar em sonho, por revelação, que tal irmão está passando por tal dificuldade, certo? Isso também pode acontecer com o presidente de uma organização, com o bispo, com o presidente de estaca, assim como acontece com o profeta. Revelações para a sua organização, certo? Em Alamã 10, 7, ele diz o seguinte:
E eis que te dou poder para tudo que ligares na terra seja ligado no céu, e tudo quanto desligares na terra será desligado no céu. E assim terás poder entre este povo. Então, esse poder que ele se refere ao poder do sacerdócio de selar, o poder do selamento, né? Então, o que Nefe dissesse que aconteceria aqui, estaria dito que ia acontecer, tanto que houve uma grande fome. E me recordo também a passagem de Elias, no Velho Testamento, quando ele faz por meio do seu poder de Deus, né, que haja uma seca nas terras onde ele estava, né? E essa seca só parou quando foi o momento certo, ok? Então, o poder de selar na terra e no céu. Vamos ver mais referências quanto a isso lá em Mateus, versículo 16, 19. E eu te dei as chaves do reino do céu. E tudo quanto o que ligares na terra será ligado no céu. E tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Certo? Então, mais uma referência. Em Doutrina e Convênio também tem uma referência ao poder do sacerdócio selador. Em verdade vos digo que tudo que selares na terra será selado no céu, e tudo que ligares na terra em meu nome, pela minha palavra, diz o Senhor, será ligado eternamente no céu. E todos os pecados que remires na terra serão remidos eternamente nos céus. E todos os pecados que retiveres na terra serão retidos no céu. Então, o poder do selamento é um poder que garante que as coisas que estão acontecendo aqui, elas sejam mantidas na eternidade. Em outras palavras, se eu sou um homem honrado, se eu guardo meus mandamentos e eu casei e me selei-me no templo com minha esposa, se eu me mantiver digno, essas promessas, esse selamento será válido na outra vida também, certo? Isso aí tem a ver com o selamento da unção, mas só para ficar mais claro, é assim: a minha ordenança que aconteceu na terra, pelo poder do sacerdócio, ela fica válida no céu. Em outras palavras, se eu me selei aqui na terra pelo poder do sacerdócio, poder selador, está escrito no livro da vida, está valendo lá em cima também, na nossa próxima vida, na eternidade. E aí vem uma outra série de questões que é o poder do selamento da unção, que tem a ver com tem a ver com as nossas obras, mas não vamos falar disso não para não confundir. O que importa é que o poder do sacerdócio de selar é aquele poder que garante com que as coisas que foram feitas aqui tenham validades na eternidade. Então, se eu me casar no civil, só no civil só tem validade para esta vida, mas se eu me casar no templo, pela autoridade seladora do sacerdócio, aí o meu casamento terá validade na outra vida, na eternidade, certo? E finalizando as escrituras, né? Em Elaman 10, começando do 4 a 6, nós vamos ler, certo? Ele diz bem assim: bem-aventurado és tu, Nefe, pelas coisas que tens feito, que tens feito, pois observei que fostes infatigável em pregar a este povo a palavra que te dei. E não temeste nem te preocupaste com tua própria vida, mas procuraste reconhecer a minha vontade e cumprir meus mandamentos. E agora, por teres feito isso com tanta perseverança, eis que te abençoarei para sempre, e te farei poderoso em palavras e ações, em fé e em obras, sim, para que todas as coisas se realizem segundo tuas palavras, pois não pedirás nada que seja contrário à minha vontade. E eis que tu, Nefe, e eu sou Deus. E eis que tu és Nefe, e tu és. Desculpa, né? E eis que tu és Nefe, e eu sou Deus. E eis que te declaro na presença de meus anjos que terás poder sobre este povo e ferirás a terra com fome, com pestilência e destruição, segundo a iniquidade deste povo. O 7 acabamos de ler, né? Vamos logo pular para o 11. E agora, eis que te ordeno que vás declarar a este povo que o Senhor Deus, que é todo-poderoso, assim diz: a não ser que se arrependais, serás feridos até a destruição. E eis que aconteceu que, quando o Senhor disse estas palavras a Nefe, ele se deteve e não seguiu para sua casa.
mas voltou para as multidões que estavam espalhadas pela face daquela terra e principou a proclamar-lhe as palavras que o Senhor lhe dissera a respeito de sua destruição. Respeito de sua destruição, caso não se arrependessem. Desculpe eu ter parado, é porque às vezes aparece uma barra aqui, aí cobre parte do versículo, e no final não tem como subir a barra de rolamento, né? Então, gente, Nefe teve uma vida tão digna, foi um profeta tão honrado, um profeta tão justo, digamos assim, né? Não que os outros não tenham sido, mas a gente sabe, né, que o nível de dignidade de uma pessoa para outra é diferente. E a dignidade da pessoa tem a ver com as suas ações, com o seu esforço pessoal em perseverar, em fazer aquilo que o Senhor quer. Então, Nefe, entre aquele povo, teve uma perseverança tão grande, ele era tão diligente em fazer o que é certo, ele se esforçava tanto para fazer aquilo que é certo, que o Senhor disse para ele uma frase emblemática: tudo o que tu quiseres fazer, tu farás nessa terra. Gente, se Nefe quisesse levantar mortos, Nefe levantava. Se Nefe dissesse, árvore, sai daí e vai para ali, a árvore iria. Por quê? Porque o Senhor sabia que Nefe era justo, era digno e não iria querer uma coisa que não estivesse de acordo com a vontade de Deus. Esse é um ponto importante. Já pensou? Se a gente recebesse poderes para fazer o que a gente quisesse, a gente ia fazer igual. Muitas pessoas nesse mundo iriam fazer igual aqueles filmes de gênio da lâmpada, né? Você tem o poder de fazer 3 pedidos. O cara ia pedir riqueza, ia pedir mulheres bonitas, ia pedir homens bonitos, né? As mulheres iam pedir um maridão, partidão. Será que isso está de acordo com a vontade de Deus? Então, o Senhor sabia que Nef não ia usar esse poder que era lhe dado para tirar vantagem, para conseguir coisas para ele próprio, ou mesmo para ter vantagem e posição social. Então, por isso que ele recebeu esse poder selador e o poder de fazer o que ele quisesse aqui na terra. Porque ele era um homem íntegro, certo? Um homem esforçado em cumprir a vontade do Senhor. E aí vem a pergunta, né? As perguntas finais. São 3 perguntas finais que ele faz para a gente refletir, a gente pensar e responder a nós mesmos e anotar em nossos cadernos, né? Como esses versículos influenciaram a maneira como você se sente a respeito do nosso profeta vivo? Xiii, agora pesou, né? Então, em outras palavras, tudo que eu faço aqui, o Senhor pode dar a conhecer ao profeta. E o profeta lá fazendo a oração, de repente o Senhor diz: o irmão Raimundo Neto está quebrando a palavra de sabedoria. Pode acontecer sim, pode. Pode acontecer sim, certo? Então, isso me mostra o quão importante é um profeta, o quão gracioso é ter um profeta entre nós, porque ele é um homem muito inspirado, é um homem que conversa com Deus e que pode seguir seus ensinamentos, pode e vai mudar nossa vida e o nosso destino eterno, né? Segunda pergunta: o que ele ensinou recentemente? Gente, o que o Elder Nelson ensina, o que o profeta nos ensina é a mesma coisa há tanto tempo, gente. Ele quer que nós estudemos o livro de Mormon. Ele quer que nós busquemos as respostas para nossas dúvidas, problemas, as soluções financeiras no livro de Mormon. Faz tempo que ele diz isso. Ele ensina isso recentemente, ultimamente, há muitos anos até que ele vem ensinando isso, né? Enfaticamente. Terceira pergunta: o que você está fazendo para ouvir e seguir a orientação dele? Aí é uma questão pessoal, né? Então nós temos que estudar o Vem Segue-me diariamente, temos que ler o livro de Mormon. Tem algumas pessoas que fazem o estudo do Vem Segue-me diferente do que é proposto. Não tem problema. O importante é que você possa estudar o livro de Mormon diariamente para que você possa obter as bênçãos do Senhor em sua vida. Então essas respostas são pessoais.
Então, as suas respostas com certeza não são iguais às minhas, como as minhas não serão iguais às de vocês. Então, só para finalizar, gente, eu gostaria de pedir a você que, se você gostou, se você acha que essa aula pode ajudar alguém, que tem alguém que você conhece que poderia ser fortalecido por esse material, compartilhe. Compartilhem esses vídeos com outras pessoas, certo? Para que possam mais pessoas ouvir. Não é muito, não estou trazendo nada não, mas um pouco, uma palavra às vezes pode fazer a diferença na vida das pessoas. Então compartilhem, espalhem, né? Semear essa semente em todos os cantos, certo? Que ela vai brotar em algum coração e vai dar frutos. Tá bom? Então, só para finalizar, eu gostaria de pedir também que você pudesse se inscrever no meu canal, né? Então, se inscreva no canal, deixa o like aí e não deixa de fazer um comentário. Ah, irmão Neto, eu acho que você poderia melhorar nisso. Ah, irmão Neto, eu gostei disso. Irmão Neto, eu não entendi isso que o senhor falou. Pode fazer sua pergunta, deixa o comentário lá, que eu vou ficar extremamente feliz em responder e feliz em ouvir a sua orientação e adequar isso daqui, tá bom? Então eu encerro esse vídeo em nome de Jesus Cristo. Amém.